Meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Convido vocês a 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 13. É a nossa reflexão dessa noite. Epístola que Pedro escreveu aos irmãos da Ásia, da Bitínia, da Capadócia, crentes no Senhor Jesus que estavam passando por muitas provações. Os irmãos encontraram, amém? Está escrito: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Amém, irmãos? O tema da mensagem hoje é princípios que norteiam a nossa jornada de santidade. Princípios que norteiam a nossa jornada de santidade. Se você está chegando agora por aqui, nós estamos numa série de mensagens que tem por tema as excelências de Cristo. E nós estamos domingo após domingo, culto após culto, meditando nos atributos de Jesus conforme as Escrituras. Estamos buscando entender como que essas características, como que esses atributos do Senhor devem refletir na nossa vida, na nossa jornada. E hoje eu quero me deter com você no aspecto da santidade do Senhor, como a essência do ser divino e como nós devemos ser moldados por essa verdade eterna. Nos últimos cultos nós temos enfatizado bastante aqui, na verdade já há algum tempo, a importância de conhecermos ao Senhor, conhecermos o Deus a qual nós servimos. E hoje um dos principais problemas que assola muitos cristãos de uma maneira geral, na verdade é a visão errada que muitos têm do Deus das Escrituras. Então o principal problema começa com a falta de conhecimento do Deus verdadeiro. Qual é o problema disso? O problema é que uma visão errada do Deus verdadeiro vai nos levar, consequentemente, a uma praxis errada, a uma prática errada. Ou seja, uma visão equivocada afeta diretamente na forma como nós adoramos, na forma como nós servimos, na forma como nos relacionamos com o nosso Deus. Por isso, precisamos conhecer verdadeiramente o Deus que nós professamos, o Deus que nós servimos. A prova do que eu estou falando, que muitos têm uma visão equivocada sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Evangelho, pode ser exemplificada da seguinte forma. Se nós perguntarmos para alguns cristãos qual é o principal atributo de Deus, qual é a principal característica de Deus, penso que muitas pessoas responderiam de bate-pronto que o principal atributo de Deus é o amor. Alguns até poderiam fundamentar a sua tese dizendo: sim, é o amor o principal atributo de Deus, porque Deus é amor, porque Deus amou o mundo, porque Deus prova o seu amor para conosco, como diz Paulo, né? E por aí vai. Mas, se nós hipoteticamente pudéssemos entrevistar os principais homens de Deus da Bíblia Sagrada, os principais personagens do Antigo Testamento, homens como Moisés, como, sei lá, Elias, Daniel, Jeremias, Isaías, por exemplo, e se nós pudéssemos reportar a ele essa mesma pergunta: qual é o principal atributo de Deus? Com base no que eles escreveram, com base
naquilo que nos foi revelado, eu penso que eles responderiam da seguinte forma: o principal atributo de Deus, o principal atributo do Senhor é a sua santidade. A santidade de Deus é um dos assuntos centrais da Bíblia Sagrada. A santidade do Senhor é um dos pontos centrais do Pentateuco, os livros escritos por Moisés. Ela está no centro da teologia de Salmos e também dos profetas. Por isso, nesse primeiro momento, eu gostaria de entender com você o que é a santidade de Deus, não é? Obviamente, irmãos, que tudo que eu for falar aqui, ainda eu estou arranhando a superfície, porque esse é um assunto extremamente vasto, né? Então a gente não vai conseguir esgotar isso em pouco tempo aqui, mas quando pensamos na santidade de Deus, logo vem na nossa mente a ideia da santidade moral. Isso está certo, né? Isso também faz parte da santidade de Deus, mas existe um outro aspecto da santidade de Deus que os cristãos não costumam enfatizar e que os incrédulos nem sabem que existe, que esse conceito se refere à santidade de Deus como a sua absoluta grandeza e superioridade, que o faz totalmente distinto e acima de todas as coisas. Ou seja, quando a Bíblia diz que Deus é santo, ela está dizendo que Deus é incomparável, é incontaminável, totalmente separado do que é impuro e corruptível. A santidade de Deus não é apenas mais um atributo entre muitos atributos. Quando você estuda a teontologia, que é a teologia do ser divino, você vai aprender que Deus tem vários atributos: onisciência, onipotência, onipresença, imutabilidade, eternidade, e por aí vai, né? Mas a santidade não é apenas mais um atributo nessa listagem. A santidade de Deus é a própria essência do seu ser. Ele é absolutamente distinto e separado do pecado e de qualquer tipo de imperfeição. Quando os serafins, lá em Isaías capítulo 6 e Apocalipse capítulo 4, versículo 8, os seres viventes, eles estão diante do trono e eles estão num coral incessante, cantando sobre a santidade de Deus, declarando a santidade de Deus. Eles estão declarando santo, santo, santo. Quando eles estão fazendo isso, eles não estão apenas reforçando um conceito ou um atributo em detrimento de tantos outros atributos que Deus tem. Quando eles proclamam santo, 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 eles estão declarando que a santidade de Deus é a essência do seu ser e da sua identidade divina. A ponto, meus irmãos, de todos os outros atributos de Deus também serem santos. O amor de Deus é santo. A sua justiça é uma justiça santa. A sua misericórdia é santa. O seu zelo é santo. Tudo o que procede dele é santo. Você perdeu de vir junto comigo agora. Tudo o que procede dele é santo, porque o seu ser é santo. Essa é a sua identidade. Por isso que eu quero trabalhar com vocês hoje, é que na Bíblia, santidade e identidade são duas coisas interligadas. Santidade e identidade são duas coisas interligadas. O ser vem antes do fazer. O fazer é a consequência do ser. Deus é santo, logo tudo que procede dele também o é. Agora, veja como muda. Se nós perguntássemos para as pessoas aí fora, sabe aquelas entrevistas do Instagram, as pessoas abordam aleatoriamente uma pessoa na rua lá com um microfone de lapela e fazem aquelas perguntas aleatórias. Então imagina se a gente pudesse fazer isso com as pessoas e a gente perguntasse assim: me defina uma pessoa santa. O que é ser santo? O que as pessoas responderiam? O que as pessoas falariam? Quais as respostas que nós ouviríamos? Com base no imaginário coletivo religioso, eu penso que as respostas iam girar em torno de mais ou menos isso aqui. Quer ver? Santo é alguém que vive uma vida de castidade. Santo
é alguém que se abstém dos prazeres. Santo é alguém que vive uma vida de reclusão, etc, etc, etc. Ou seja, as pessoas iriam apontar para os sinais visíveis, para as obras. Logo, muitos associam santidade com o seguir um monte de regras criadas por homens. E por muito tempo, as igrejas evangélicas, algumas denominações, ensinavam isso. Umas ensinam até hoje, até os dias de hoje. Com os seus usos e costumes, por exemplo, que são na cabeça deles o equivalente à santidade. Ou seja, eu sigo aqui esse conjunto de regras, logo eu estou vivendo em santidade. Então a mulher não pode usar calça, a mulher não pode usar uma maquiagem mais forte. Coitadas das mulheres, né? As mulheres que sofriam. O homem não pode usar bermuda. E por aí vai, né? Essa é a visão que muitos têm de santidade. É o fazer para tentar ser, para tentar aparecer. Mas o seguir regras, meus irmãos, não é a definição de santidade aos olhos de Deus. Porque se fosse assim, os monges tibetanos, eles seriam santos. Eles não fazem nada. Eles vivem uma vida de reclusão lá. Não bebem, não têm relações ilícitas, se privam, se guardam. Se fosse assim, os sacerdotes das religiões lá, os caras fazem voto de 50 anos de silêncio. Já pensou 50 anos de silêncio, irmão? Uns cônjuges aqui deram até glória a Deus que eu ouvi. 50 anos de silêncio, os caras fazem. São as obras. Se a santidade fosse definida pelas obras, esses homens seriam santos. Mais do que muitos cristãos. Concorda comigo ou não? A pergunta que devemos fazer, irmãos, é: o que é ser santo aos olhos de Jesus? O que é ser santo aos olhos de Jesus? Essa é a pergunta, ela vai ser um ponto central dessa mensagem hoje. O que é ser santo aos olhos de Jesus? Para responder essa pergunta, nós precisamos olhar para as Escrituras e mais especificamente nos Evangelhos. Nos dias de Jesus existiu um grupo religioso muito conhecido, você já ouviu falar, os fariseus. E olha que curioso. Eu não sei se você sabe, mas o termo fariseu vem de uma palavra hebraica que é prushim, que significa separado, santo. Olha que curioso isso. O significado de fariseu é separado, santo. Então esses homens, eles eram realmente super zelosos, eles guardavam os mínimos detalhes da tradição, da lei oral, da tradição dos anciãos. Eles eram vistos como verdadeiros bastiões da moralidade, da ética em Israel. Mas eles eram tão, perfeito aos seus próprios olhos, que eles criaram 613 regras para que ninguém transgredisse a lei de Moisés. 613 preceitos, ordenanças, mandamentos para que ninguém quebrasse a lei de Moisés. Olha só, Deus deu 10 mandamentos. 10. Esses 10 podem ser resumidos muito bem em 2. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Se a gente vê isso na integralidade, todos os outros mandamentos eles vão se cumprir naturalmente. Mas os fariseus, eles criaram 613 regras, leis, preceitos, para que ninguém transgredisse a lei. Então, realmente, segundo alguns estudiosos, esses homens buscavam seguir isso à risca. Eles tentavam, pelo menos. E faziam com que todo mundo seguisse também. E é por isso que eles eram aclamados. Eles eram prestigiados. Eles eram benquistos pela sociedade judaica do primeiro século. Para nós, hoje, a palavra fariseu se tornou sinônimo de xingamento gospel, né?
Vai, seu fariseu! Ah, seu fariseu! Mas, naqueles dias, todo menino que estava trilhando esse caminho de seguir uma carreira religiosa, ele tinha o sonho de ser ou se tornar um fariseu. Ele tinha o fariseu como seu ideal. Acontece que, quando Jesus exerce o seu ministério, o grupo religioso que mais vai ser confrontado por ele é quem? Os fariseus. Gente, existiam vários grupos religiosos nos dias de Jesus. Vários. Essênios, zelotes, e fora das outras religiões também, não é? Jesus não gasta bala com ninguém, mas ele se volta contra os fariseus. Ele olha para os fariseus e diz assim: ai de vocês, fariseus, que limpam os pratos, que se purificam e tudo mais, mas o interior de vocês está sujo. Vocês, essa daqui é pesada. Vocês são como sepulcros caiados, né? Em outras palavras, vocês são como uns sepulcros, ou seja, por dentro, por fora, são bem ornamentados, cheios de aparatos, enchem os olhos de todo mundo, mas por dentro, lá dentro, no coração de vocês tem morte. Uau! Gente, Jesus fala isso para um fariseu, irmão, naqueles dias. O que Jesus está denunciando aqui quando ele confronta esse grupo religioso? Jesus está combatendo, irmãos, a falsa santidade. A falsa santidade, ela é travestida de um falso moralismo. Ela é executada por meios e artifícios religiosos que enchem os olhos dos que vêm por fora. A falsa santidade, ela é construída, ela é desenvolvida por meios, recursos e artifícios humanos. A falsa santidade consegue ludibriar os homens, mas não consegue ludibriar a Deus, que conhece a cada um, de maneira integral. Qual é o problema da falsa santidade? A falsa santidade produz legalismo e hipocrisia. Legalismo, ou seja, eu faço para ser. E hipocrisia, por eu não conseguir alcançar, eu vivo uma vida fingindo que eu consigo alcançar. Por isso, na ótica de Jesus, o fazer não define o ser. Mas agora, o ser transformado, aquele que teve a sua identidade transformada pela santidade de Deus, naturalmente produz o fazer. Porque quem é santo, ou quem foi santificado, em sua essência, viverá a santidade como o fruto da sua identidade. Por isso, irmãos, ser discípulo de Jesus, mosaico, não tem a ver apenas com seguir um monte de regras. Ser discípulo de Jesus é ter a sua identidade transformada para viver de uma forma diferente no mundo caído. As pessoas dizem aí fora: que chato ser crente. Que chato ser crente. Não pode um monte de coisa. Não pode isso, não pode aquilo outro, não pode, não pode, não pode. Alguns definem a fé cristã como uma religião do não pode. Entenda algo. Como eu disse, o discípulo de Jesus é aquele que teve a sua identidade transformada. E aquele que realmente foi transformado, aquele que realmente foi encontrado pela graça, agora na vida dessa pessoa, a lógica é diferente. Agora não se trata mais de não poder, não se trata mais de não posso, agora se trata de não quero. Você não vai por quê? Seu pastor não deixa? Os irmãos lá da igreja vão ficar sabendo? Não vou porque eu não quero. Você não vai fazer por quê? Porque vão falar de você lá na sua comunidade? Porque vão espalhar que vocês... Não, eu não quero. Eu não quero. Isso, um parênteses, não significa que você não vai ter tentações, não vai ter dificuldades e até possíveis tropeços.
Mas o não quero, o posicionamento de eu não quero, é o reflexo que a minha identidade foi transformada. Eu não quero ofender o meu Deus. Eu não vou porque eu não quero ofender o meu Deus. Eu não quero andar na mentira. Eu não quero voltar a ser quem eu era. Eu não quero caminhar no pecado, eu não quero. Não se trata de não poder, se trata de não querer. Isso, meus irmãos, é a santidade aos olhos de Deus. É quando você teve a sua identidade transformada pelo Cristo, e agora você deliberadamente decide viver uma vida que agrada ao Senhor. Você decide viver uma vida combatendo tudo aquilo que você fazia no passado, que desagradava o teu Deus. Conta a história que Santo Agostinho viveu por muito tempo na cidade de Hipona. E nessa cidade, no passado, ele teve uma vida meio devassa, assim. Viveu a imoralidade, tinha várias prostitutas, andava com prostituta, com várias amantes e tudo mais. E certo dia, o Agostinho se converte. Conhece a Jesus, e ele vai ter um tempo de reclusão no mosteiro, lá onde ele vai aprender o Evangelho, onde vai ler a Bíblia e tudo mais, as Escrituras, e determinado dia ele tem que descer desse mosteiro para ir resolver alguma situação na cidade de Hipona, a mesma cidade onde ele viveu a sua devassidão moral. Quando ele está andando pela cidade, uma das prostitutas com quem ele teve um caso, ela reconhece Agostinho. E ela começa a chamá-lo. Agostinho! Agostinho, sou eu, fulana! E ele, percebendo que era ela, ele começa a apertar o seu passo. Nem olhou para trás. E ela, quanto mais ele andava mais rápido, mais ela chamava ele. Agostinho, sou eu! Agostinho, olha para cá! E o Agostinho aqui, ó. De repente, essa mulher começou a correr atrás dele, até que ela o alcançou. Pegou ele pelos braços, chamando ele, dizendo, Agostinho, sou eu, a fulana, você não lembra de mim? Nós tivemos tantas noites juntos, lembra de mim? Sou eu. O Agostinho olha para ela e diz, realmente, é você mesmo. Acontece que eu não sou mais eu. Cristo vive em mim. Agora eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova pessoa. Eu não sou mais quem eu era. Essa história, irmãos, nos exemplifica que uma vez que a nossa identidade foi transformada, uma vez que Cristo nos encontrou, agora nós fomos capacitados pelo Espírito para viver diferente nesse mundo. E agora, nós somos santos aos olhos de Deus. Olha que privilégio, irmãos. Pessoas falhas e pecadoras como nós. Deus olha para nós e enxerga santidade em nós, não por conta de algum mérito que existe na gente, ou pela nossa força, pelo nosso esforço, pela nossa inteligência, não, por causa de Cristo. Por causa de Cristo que nós somos santificados, e por causa de Cristo nós podemos andar em santidade. Mesmo diante das adversidades, mesmo diante das tentações, agora, capacitados pelo Espírito, transformados pelo Espírito, nós podemos lutar contra o pecado. Amém, irmãos? Em última análise, é sobre isso então que a Epístola de Pedro vai tratar aqui nesses versículos que nós lemos. Eu vou dar um salto aqui para a gente ganhar tempo. Lá no versículo 13, Pedro diz assim, por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios. Os irmãos observem que ele começa o versículo 13 com um por isso, um portanto em outras versões. Ou seja, tudo o que o apóstolo Pedro vai falar agora na epístola, a partir do verso 13, está absolutamente vinculado, linkado com aquilo que ele falou nos 12 primeiros versículos. A carta de Pedro, a epístola de Pedro, ela pode ser dividida em duas partes. A primeira parte começa no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 12. A segunda parte,
do versículo 13 do capítulo 1 até o final do capítulo 5. Na primeira parte, é o que se tem chamado de indicativo. Os verbos, eles estão do modo indicando, e aí Pedro vai indicar aquilo que Deus fez para a salvação do seu povo. A partir do verso 13, ainda do capítulo 1, os verbos eles vão começar a estar no imperativo, de modo que descreve orientações para o povo de Deus. Então, basicamente, o que Pedro está dizendo o que eu devo fazer como crente, como cristão, está baseado naquilo que Deus fez. O fundamento do imperativo é o indicativo. Aqui está o que Deus fez, Pedro está dizendo. Aqui está o que Deus fez. E agora, o que nós devemos fazer. O que explica o porquê eu devo viver dessa maneira e não de outra, foi o que Deus fez em mim e por mim. O que Deus fez? Deus transformou a minha identidade. Deus transformou a minha vida. Deus me tocou, o Senhor me alcançou. Então Deus operou salvação. Logo, eu e você, nós somos salvos. E o autor aqui ele vai propor, na segunda parte dessa carta, como que uma pessoa salva, ela vive nesse mundo. Como que ela se comporta? Ou como deve se comportar? Qual é a moral, qual é a ética, qual é o caráter de uma pessoa santa? Como que ela vive na sociedade, no trabalho, na sua casa? Então, o capítulo 1, versículo 1 ao versículo 12, nós temos doutrina da salvação. O que Deus fez por nós. Versículo 13 até o final do capítulo 5, nós temos santificação. O que nós devemos fazer. Então, basicamente, o que Pedro deixa claro é que o salvo pela graça. Quantos salvos pela graça nós temos aqui nessa noite? O salvo pela graça deve viver uma vida santa. Voltando aqui o que Pedro está dizendo, ele vai propor o seguinte: baseado no que Deus fez, vocês, ou nós, eu e você, devemos observar algumas coisas. E Pedro, nesses versículos do 13 ao 16, ele nos dá pelo menos 3 princípios para caminharmos em santidade na jornada. 3 princípios. Versículo 13 nós temos o princípio do autocontrole. Versículo 14, o princípio do não conformismo. E no 15 e 16 nós temos o princípio da imitação. Que eu quero rapidamente trabalhar com vocês esses pontos hoje. Então eu coloquei propositalmente aqui a palavra princípio, porque eu penso que para vivermos essa vida de santidade, conforme as Escrituras nos mostram, não se trata de seguir regras, seguir 12 regras para ser santo. Não se trata disso. Nós devemos seguir princípios da própria palavra. Então é a própria palavra que nos propõe isso, é o próprio Deus que nos propõe através da sua palavra. Então, primeiro, uma pessoa salva pela graça, uma pessoa que teve a sua identidade transformada, versículo 13, ela é convidada a preparando o seu entendimento. Eu não sei como está na Bíblia de vocês aí, preparando o seu entendimento, ou preparar o entendimento. Isso aqui fala do autocontrole. Nas versões mais antigas, não sei se alguém tem essa versão, vai estar bem assim: cingindo o lombo do vosso entendimento. Meu Deus do céu. Alguém tem essa versão aí? Cingindo o lombo dos vossos entendimentos. Não, vocês estão no tela, hein? Não tem nenhum aí com uma Bíblia aí antiga. Mas as Bíblias mais antigas, elas propõem da seguinte forma: cingindo o lombo do vosso entendimento. Por incrível que pareça, eu sou muito a favor assim, das traduções mais novas, porque elas são mais fidedignas ao texto original, mas por incrível que pareça, essa linguagem, cingindo o lombo do vosso entendimento, é a linguagem mais fidedigna ao texto original que Pedro escreveu lá na sua época. Pedro, quando ele... a pastora Sandra tem... a pastora Sandra é raiz, irmão. Olha lá, cingindo o lombo do vosso entendimento. Meu Jesus. Então, Pedro aqui, ele está apelando para a metáfora, para a imagem mental. Então, isso é meio estranho para nós, mas é importante a gente entender, porque a gente encontra o sentido do texto quando a gente entende isso aqui. Então, na antiguidade, nos tempos do Novo Testamento, os homens eles não usavam calças e bermudas, eles usavam roupas
largas, longas, que iam até seus tornozelos, até os suas canelas, né? Então eram roupas, espécie de bata, assim, e por baixo ainda os homens usavam uma estola. Então imagina isso. Quando o homem quisesse exercer algum tipo de atividade, correr, fazer qualquer coisa, como que vai correr, irmão, com uma bata? Não tem como. Então o que eles faziam? Eles ajustavam essa roupa no seu corpo, né? Deixavam bem ajustadinho e amarravam com um cinto ou com uma faixa. Né? Então, quando eles faziam isso, eles estavam cingindo seus lombos. E agora, a pessoa estava preparada para agir. Esse é o sentido. A pessoa estava preparada para agir se necessário. Então, se vocês lerem o livro de Êxodo, por exemplo, não sei se vocês vão lembrar, Deus ordenou que os hebreus celebrassem a Páscoa com seus lombos cingidos. Olha só, por quê? Porque logo que o anjo da morte passasse lá no Egito, e que houvesse a ordem, eles precisavam bater em retirada, eles precisavam estar prontos para sair dali de maneira imediata. Então não ia ter tempo para eles parar, se arrumar, nada. Então veja a pressa aqui do texto. Né? Então, quando Pedro usa essa linguagem, quando ele diz cingindo o lombo do vosso entendimento, ele está apontando para a ideia que devemos estar prontos para agir de maneira imediata, de forma correta. Nesse contexto aqui, a palavra entendimento, ela não se refere apenas ao conhecimento intelectual. O entendimento aqui é o conjunto de valores e ideias, e crenças. Né? Então, resumindo o que Pedro está falando, você que foi alcançado pela graça, que teve a sua identidade transformada, você deve ter o seu entendimento preparado para agir de maneira imediata, à luz da sua fé, com base no conjunto de valores e ideais que você crê. De modo que, se algo repentino vier contra você, vier contra a sua vida, por exemplo, uma adversidade, o dia mau, o luto, a afronta, a perda, se algo vier contra você de maneira inesperada, você estará pronto para agir de maneira correta. Deu para entender isso aqui? Você vai agir de acordo com o conjunto de princípios e valores que você acredita. Então, preparar o entendimento é saber agir diante das situações da vida, diante das pressões, das adversidades, como eu disse, do dia mau, que às vezes vem sobre nós de maneira repentina, não estamos esperando. Quando essas coisas acontecerem, eu não vou agir como um tolo. Quando essas coisas vierem sobre nós, eu não vou agir como um insensato. Eu não vou agir como um incrédulo. Você, mulher, não vai agir como uma mulher rixosa. Meu Deus, mulher rixosa. Nós não vamos agir como tolos e mulheres tolas, nós vamos agir como santos homens de Deus, como uma mulher de Deus, como pessoas que tiveram a sua vida transformada pelo Evangelho. Isso é estar com o entendimento preparado. A grande pergunta é, como preparar o entendimento? Como estar pronto para agir de maneira imediata, de forma correta? Haja vista que nós somos impulsivos, falhos, precipitados, ansiosos muitas vezes. Como estar pronto para agir de maneira imediata, da forma correta, se nós somos tudo isso? A pergunta é essa. E Pedro vai responder na continuação do texto. Olha comigo lá. Lá no versículo 13, ele nos dá essa orientação que responde essa pergunta. Ele continua dizendo, preparando o seu entendimento, sejam... Falhou, irmão, falhou. Sejam... Agora sim. Sejam sóbrios. Parafraseando o que Pedro está falando, nesse conjunto de versículos que a gente leu, que nós fizemos a leitura. Então, nesse caminho de santidade e de santificação, eu preciso estar pronto para agir de maneira correta, à luz da minha fé, e eu só vou conseguir fazer isso de maneira efetiva se eu estiver sóbrio. Se eu estiver sóbrio. Interessante porque essa exortação que Pedro usa aqui, sejam sóbrios, ela é muito cara dentro
da primeira epístola aqui. Pedro usa pelo menos 3 vezes. Numa epístola de 5 capítulos, 3 vezes. Capítulo 1, sejam sóbrios. Capítulo 4, sejam sóbrios. Capítulo 5, sejam sóbrios. Sóbrio aqui é no sentido de evitar a embriaguez, o entorpecimento. E se engana quem pensa que embriaguez tem a ver apenas com bebida alcoólica ou qualquer tipo de uso de alguma substância ilícita ou lícita. Obviamente, para nós, é isso que vem na nossa mente quando ouvimos a palavra embriaguez. Mas, na verdade, aqui, dentro desse texto, dentro desse contexto, a embriaguez aqui tem a ver com várias coisas deste mundo, várias coisas que podem nos embriagar, várias coisas podem tirar o seu equilíbrio, várias coisas podem deixar os seus sentidos entorpecidos. Várias coisas desse mundo podem nos embriagar, não somente álcool, não somente droga, não somente as substâncias por aí. Então, o que o autor está apontando aqui é o princípio do autocontrole. Por quê? Como que você vai estar pronto para agir de maneira rápida, imediata, de forma correta, se você estiver embriagado, se você estiver desequilibrado, se você estiver entorpecido? Não faz sentido. Mas o fato é que, como eu disse, você pode se embriagar com várias coisas deste mundo. Você pode se embriagar com uma paixão, você pode se embriagar com sexo, você pode se embriagar com dinheiro, você pode se embriagar com poder, você pode se embriagar com jogos, você pode se embriagar de diversas formas. Estava ouvindo um amigo me contando um testemunho, um relato muito triste de um conhecido dele. Um homem bem sucedido, um homem que tinha uma vida na igreja e tudo mais, obreiro. E ele se afeiçoou por uma moça do trabalho e se apaixonou. Resumo da ópera, ele acabou abandonando a família, os filhos, abandonando a empresa, abandonando tudo para fugir com uma mulher mais nova. O que aconteceu aqui nesse caso? Esse homem ficou embriagado. Se embriagou. Embriagou com o pecado, embriagou com a paixão. E é o interessante, irmãos, que muitas dessas pessoas, ao se arrependerem, quando se arrependem, depois de perderem tudo, depois de quebrarem a cara, depois de perceberem o que fizeram, a primeira coisa que dizem é: eu estava fora de mim. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Sabia. Acontece que estava embriagado. Embriagado pela paixão e embriagado pelo pecado. Porque é isso que o pecado faz. Ele nos embriaga a ponto de nós perdermos os nossos sentidos espirituais. A ponto de nós perdermos o equilíbrio das coisas. E a sensatez. Já viu uma pessoa embriagada? Como que ela age? Como que ela reage? Como que ela anda? Como que ela fala? Como que ela olha? Tem até aquela frase, né? O álcool, antes de te matar, ele te humilha. Né? Vamos poeticamente mudar essa frase aqui hoje. A embriaguez, antes de te matar, ela te humilha. E isso é verdade, porque as pessoas embriagadas, entorpecidas, fazem coisas que não fariam se estivessem lúcidas, sóbrias. Então, como disse, irmão, você pode se embriagar de diversas formas. Esse é um alerta para nós nessa noite. Você pode se embriagar de diversas formas. Conheço homens embriagados pela ganância, pelo dinheiro. Homens que só falam em dinheiro, dinheiro e poder, e como alcançar os seus objetivos humanos. Nada de errado, nós temos objetivos, nada, mas tem pessoas que estão embriagadas pela ganância. Só pensam em ter mais, ter mais, ter mais, a ponto de sacrificarem suas famílias, seus filhos, o relacionamento com seus filhos, com as suas esposas, o relacionamento com Deus. Estão embriagados.
Outros se embriagam com a sexualidade. Só pensam em sexo. Mente pornificada. Tudo que olha, tudo que vê é sexo. O que é isso, irmãos? Embriaguez. Embriaguez. Por isso, meus irmãos, ser sóbrio aqui tem a ver com manter a sua mente alerta. Esse é o primeiro princípio para a santidade, autocontrole. Ser sóbrio é estar em pleno domínio da sua capacidade racional. Aqueles que se entregam à embriaguez não têm uma vida, uma mente disposta para Deus. Você entende a seriedade disso? O discípulo de Jesus é chamado para ter a sua vida dominada só por uma coisa, pelo Espírito Santo de Deus. Lucidez, irmãos. Para que possamos tomar as decisões certas. Observem que o entendimento mencionado aqui, ele dirige a conduta. Ele guia a conduta, ele determina o caráter. Por quê? Porque você age de acordo com aquilo que você pensa. Por isso que quando alguém tem uma determinada atitude meio maluca, meio esdrúxula, o que a gente diz? O que deu na cabeça do fulano? O que ele estava pensando? O que ela estava pensando para fazer uma coisa dessa? Por que a gente diz isso? Porque sabemos que as decisões, as atitudes são consequências das ideias. Portanto, o conteúdo mental, ele determina o conteúdo moral. O conjunto de ideias e valores que nós acreditamos determina o nosso comportamento. Por isso, a nossa mente tem que estar preparada e lúcida para vivermos uma vida de santidade. Provérbios, parafraseando aqui, fala assim: você é o que você pensa. Olha que sério isso. Você é o que você pensa. Então, devemos cuidar da nossa mente, assim como nós cuidamos da nossa estética. Uns cuidam mais, outros cuidam menos, né? Mas nós cuidamos da nossa estética. Então a gente toma banho todo dia, a gente passa perfume, a gente penteia o cabelo, as mulheres gastam dinheiro com cosméticos, né? Estou ouvindo um burburinho aí. Nós nos preocupamos tanto com as aparências e muitas vezes deixamos a nossa mente livre, leve e solta para ser assaltada e controlada por tantas coisas deste mundo. O pastor reverendo Martyn Lloyd-Jones, o último dos puritanos, em um dos seus sermões, ele diz que no primeiro segundo que você acorda, que você abre os seus olhos, a sua mente já é assaltada pelo pecado, pelos pensamentos intrusivos, pelos pensamentos errados. E ele diz que estes são os dardos inflamados do inimigo. E ele comenta que Satanás, ele sabe onde atacar. Ele vai atacar na sua mente, porque a sua mente é a central de comando da sua vida. Satanás sabe que se a sua mente for controlada, a ponto de você se deixar embriagar pelas coisas deste mundo, pelas paixões deste mundo, pelo pecado, você será uma presa fácil. Você estará condicionado a viver uma vida medíocre. Reflita sobre isso. O que domina a sua mente? O que tem dominado a sua mente nesses dias? Para onde os seus pensamentos te levam? Isso aqui é importante. Sabe aqueles momentos de devaneio, assim, que a gente... o fulano está viajando. Então, para onde a sua mente te leva? Faça um autoexame nessa noite. Se os seus pensamentos te levam para longe de Deus, para lugares obscuros, comece a repreender isso hoje. Comece a pedir ao Espírito que santifique a sua mente. Comece a clamar para que o Espírito te conceda pensamentos puros, pensamentos santos.
para que o Espírito gere em você paixão pela pureza, pela santidade. Na continuação, nós temos o conselho que é a chave aqui de interpretação para entendermos o que Pedro está propondo nesses versículos todos que lemos. Ele diz assim: esperem inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, esse versículo aqui, irmãos, é a chave que abre a seguinte questão: qual é a nossa chance? Pecadores e falhos, homens e mulheres falhos, de nos tornarmos esse padrão que a Bíblia propõe para nós. A resposta é: esperem na graça. Confiem na graça. Ou seja, nessa vida de caminhar a jornada de santidade proposta por Deus, existem pessoas que criam regras para tentar chegar lá com seus próprios esforços, como o caso dos fariseus que nós vimos aqui. Então eles confiam nas suas obras, eles confiam na sua capacidade, eles confiam na sua inteligência, eles confiam nos seus esforços, eles confiam em si mesmos. E o que Pedro está dizendo é, nesse processo de santidade e santificação, os discípulos são chamados a esperar e confiar inteiramente na graça do nosso Deus. A fonte da salvação é a graça. Logo, a fonte da santificação também é a graça. Esperem inteiramente, ou seja, depositem totalmente a sua confiança na graça de Deus, porque ela nos basta. Na graça de Deus eu encontro tudo o que eu preciso, você encontra tudo o que você precisa para viver os propósitos de Deus com excelência. Cristo e a sua graça é tudo o que nós necessitamos. Olha o que o texto diz: a graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, a graça está sendo carregada, oferecida na revelação de Jesus. A revelação é o movimento de Deus em nossa direção. A revelação é o movimento de Deus em sua direção, em minha direção. Então o que Pedro está dizendo é, na revelação de Jesus, Deus oferece graça. Ou seja, quando nos relacionamos com Cristo, que é a revelação de Deus, e com a sua palavra, que também que contém a revelação de Deus, nós crescemos em entendimento e recebemos graça para viver de maneira diferente nesse mundo. E este é o recurso maior para que nós possamos viver uma vida santa. A salvação é pela graça, a santificação também é. Quando você pensar assim, eu não vou conseguir obedecer os mandamentos de Deus, onde eu vou extrair forças para seguir esse padrão? Na graça. Na graça. Ah, Kleber, se eu escorregar e se eu cair, deixe o pecado, se arrependa, existe graça para você. Na graça, você encontra tudo o que precisa para viver como um salvo nessa terra. Por isso ele diz na continuação, eu vou dar um salto triplo, duplo, X aqui, nós vamos terminar a tempo. Versículo 14, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Ou seja, vocês agora são filhos. Vocês tiveram a identidade transformada. E o detalhe aqui é filhos obedientes. Esse deve ser o pressuposto para vivermos uma vida que não é moldada pelos padrões deste mundo. Aqui está o segundo princípio para vivermos uma vida em santidade. Não nos conformar com os padrões do mundo. Não nos conformar com os padrões que outrora nos moldavam. Não nos conformar com a velha vida que nós vivíamos. Não nos conformar com as paixões que em outros momentos nos escravizaram.
Os gregos, eles treinavam seus filhos para as virtudes, para eles serem moldados nas virtudes. São 4 virtudes importantes: justiça, coragem, temperança, prudência. São todas essas virtudes que eram ensinadas para o menino desde a sua tenridade. Eles diziam que o menino ia ser moldado, e quando ele chegasse na sua maioridade, ele saberia reconhecer o que era belo, o que era justo e tudo mais. E aí, dessa forma, seguindo essa regra, o menino iria ser aceito pelos deuses, a pessoa seria aceita pelos deuses. Trazendo para a nossa realidade cristã, qual é a principal diferença entre a cosmovisão do mundo grego e a cosmovisão do Evangelho em relação às virtudes? A diferença é enorme. Os gregos diziam: seja virtuoso, busque as virtudes para você ser aceito pelos deuses. Sabe o que o Evangelho diz? O Evangelho te diz: você é aceito por Deus, por isso seja virtuoso. A virtude, portanto, não é um meio para você ser aceito ou aplaudido por Deus. Tipo, você fez uma coisa certa, fulano agora é santo, santo. Deus não trabalha com essa categoria, mas é o contrário. Mesmo não merecendo, mesmo sendo falho, mesmo sendo quem eu sou e quem você é, Deus te recebe. E é isso, meus irmãos, que deve nos motivar em viver uma vida diferente, porque Ele nos recebeu, mesmo nós não alcançando essas virtudes. Então você não vai se tornar santo para Deus te abraçar, para Deus te acolher, para Deus te aceitar, não. É porque Deus te abraçou, é porque Deus te acolheu que você vai viver uma vida santa. Então santidade não vai ser a busca para você ser acolhido pelo Senhor. Ela vai ser o efeito da acolhida. O efeito dessa graça divina que está sendo derramada sobre nós. Por fim, Pedro, na sequência, nos convida a observarmos o terceiro princípio da imitação. É o terceiro princípio, que é o da imitação. Então, o primeiro princípio para caminharmos em santidade na jornada é o autocontrole. O segundo, o não conformismo. E o terceiro princípio é a imitação. Versículo 15. Assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Porque está escrito: sejam santos porque eu sou. Nós somos chamados, irmãos, para viver uma vida santa, mas não é só isso. Esse sejam santos, ele vem acompanhado de um porquê. Ou seja, por que ser santo ou por que caminhar em santidade? Deus responde: porque eu sou santo. Eu não sei você, mas nessa hora bate um desespero, não é? Nessa hora bate um desespero santo. Perdão, trocadilho. Mas você se sente tão aquém, não é? Como posso ser santo como Deus é santo? Dentro dessas categorias que eu apresentei para vocês na introdução da mensagem sobre a santidade de Deus. Como? Mas observe que essa frase não é dita por Pedro à toa. Não vem da mente de Pedro de maneira aleatória. Ela vem da própria Torá. Pedro está citando Levíticos capítulo 11, Levíticos capítulo 19, Levíticos capítulo 20. Sejam santos porque eu, Senhor, sou santo, é o lema do livro de Levíticos. É um dos textos que mais se repete no Pentateuco. Por isso que ele diz assim, Pedro diz assim: porque está escrito. Logo devemos seguir esse princípio da imitação, de buscar a santidade, não porque um líder religioso está falando isso, não porque a religião dos crentes está dizendo isso, não porque o pastor está falando isso, mas porque a palavra assim nos ensina.
A palavra do Senhor, ela deve ser autoridade na sua mente, a ponto de direcionar a sua vida. Deus não nos deu regras para sermos santos. Sabe o que Deus nos deu? O Evangelho. A sua palavra. Então Pedro está apontando para esse estilo de vida. Agora que eu tive a minha identidade transformada, tudo o que eu fizer vai refletir a minha identidade. A pergunta é, por que Deus nos chama para viver uma vida santa? Para a gente ser melhor que os outros? Para sermos superiores? Não. Deus chama o seu povo para ser uma nação santa, um povo sacerdotal, que vai refletir a sua identidade para um mundo caído, para um mundo perdido. Deus nos chama para refletir quem Ele é para esse mundo. Por isso, irmãos, a santidade, ela não é uma opção para os filhos de Deus. A santidade não é uma opção para nós. A santidade é a marca daqueles que realmente pertencem a Deus. É o que nos distingue. Deus não apenas nos chama para agir, Ele nos chama para ser. Por isso a pergunta a ser feita hoje é, me dá mais 5 minutinhos, eu já termino, irmão, tá bom? A pergunta a ser feita hoje é, será que a minha identidade foi transformada pela santidade de Deus? Você já foi impactado pela santidade de Deus? Ao contemplar a majestade santa. Sabe, irmãos, no centro do Evangelho está a santidade de Deus. A santidade de Deus é o cerne do Evangelho. Quando você se depara, quando você tem esse encontro, você se depara com a santidade de Deus, o quanto Deus é santo, é um processo natural. Você automaticamente, ao olhar a santidade de Deus, automaticamente, você vai olhar para dentro de si. E aí, quando você contempla a santidade de Deus, você percebe o quanto você é pecador, o quanto você é falho, o quanto você está aquém desse Deus santo. E é exatamente por isso que o Evangelho é a boa nova, é a boa notícia. É exatamente por isso. A boa notícia é que esse Deus santo, superior, como eu mencionei lá na introdução, incorruptível, Ele mesmo preparou um caminho para a salvação de todos nós, através do sangue do Cordeiro Santo. E através deste sangue, nós somos justificados. Pela nossa própria força, ninguém aqui conseguiria. Jamais. Ninguém. É só ler Romanos. Ninguém conseguiria. Mas esse Deus superior, Ele disse, eu vou fazer. Eles vão ter acesso. E Ele envia o seu Filho. E através do sangue do Cordeiro de Deus, nós temos acesso ao Deus Santo. Ao Deus Santo. Ao coração do Deus Santo. E nesse processo, nós vamos sendo transformados pela santidade dEle. Portanto, através desse sangue, nós somos justificados. Através deste sacrifício de Jesus, nós podemos caminhar em paz com Deus.
e podemos caminhar e ter uma vida santa, ainda que imperfeitos, ainda que falhos, ainda que limitados, ainda que pessoas que de vez em quando falham para com Deus. Esse Deus oferece um caminho santo, um caminho santo para todos nós. O Evangelho não nos propõe um caminho de legalismo e hipocrisia. O Evangelho nos propõe um caminho para a transformação do ser pela santidade do nosso Deus. Por isso a pergunta que devemos fazer é: a minha identidade foi transformada pela santidade de Deus? Faça essa pergunta para você mesmo hoje. Eu quero orar com você. Não vou chamar ninguém à frente, porque são a palavra a todos nós. Todos precisamos da misericórdia do Senhor. Mas eu quero orar especificamente por algumas pessoas que talvez deslizaram na jornada, tropeçaram. E Satanás tem dito para você: você não é digno, você não é digna. Por que você está levantando a sua mão se você vai cair de novo? E você tem sido acorrentado nos últimos tempos. Estou falando profeticamente aqui, irmãos. Você tem sido acorrentado nos últimos tempos por vícios. Você não consegue mais se levantar. Mas eu vou repetir o que eu ministrei aqui. Deus preparou um caminho santo. Deus prepara um caminho santo nessa noite, para todo aquele que confia na sua graça e na sua misericórdia ser alcançado. Então seja alcançado nessa noite, se arrependa, deixe o caminho do engano, deixe o caminho do pecado, deixe a embriaguez que tem tirado o teu equilíbrio, e se reposicione em Deus nessa noite. Se reposicione no Senhor nessa noite. Eu vou orar e logo na sequência o louvor vai ministrar, e você pode ficar à vontade para falar com o Senhor, para derramar a sua vida diante de Deus. Senhor, nós te louvamos, Pai. Ah, Senhor, como somos falhos, Deus. Como somos fracos. Como somos inconstantes, Senhor. Perdoa, Jesus, se muitas vezes nós temos nos embriagado com as coisas deste mundo. Perdoa, Senhor, se nós temos deixado o equilíbrio e temos entorpecido a nossa mente, temos perdido o foco, temos perdido o alvo, temos errado o alvo. Ah, Senhor, eu sinto a Tua graça nesse lugar, eu sei que o Senhor está estendendo a Tua misericórdia a algumas pessoas aqui nessa noite. Nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é santo. Ah, Jesus, transforma o nosso coração, cativa as nossas afeições. Ah, Jesus, eu oro por aqueles que talvez estão vivendo um tempo de embriaguez, Senhor. Pessoas que não estão tendo forças para se levantar. Pessoas que tropeçaram, Senhor. Pessoas que não conseguem acreditar no Teu perdão, no Teu amor, porque se sentem falhas e fracas, porque pensam que vão pecar novamente, por isso se escondem
de Ti, como Adão se escondeu no jardim. Ah, Jesus, mas nós cremos que Tu és um Deus que não cancela encontros, e que Tu está no mesmo lugar, Senhor, oferecendo para nós a Sua divina graça, a Sua misericórdia. Eu oro, Senhor, nessa noite, para que haja, Jesus, um levantar de algumas pessoas aqui, que haja, Senhor, o derramamento e o reavivamento do Teu Espírito, que possamos, Senhor, viver em santidade, Deus. Molda-nos, transforma-nos, capacita-nos, para que possamos viver, Senhor, em santidade nesse mundo. Não uma santidade hipócrita, não uma falsa santidade, não um legalismo barato, mas a verdadeira santidade que alegra o Teu coração. Quando nós lutamos contra a nossa carne, quando nós lutamos contra o nosso desejo, quando nós nos posicionamos como filhos que tiveram a sua identidade transformada, Senhor, que haja, Senhor, um levantar aqui de algumas pessoas, que essa palavra reverbere nos corações, que essa palavra possa surtir efeito durante essa semana, que nós possamos se levantar como uma nação santa, um povo sacerdotal, que reflete a Tua identidade ao mundo caído, ao mundo perdido. Sim, Senhor, desperta, Jesus, alguns que dormem. Somente o Teu Espírito pode convencer. As minhas palavras, a oratória, o discurso, ele não convence, mas o Teu Espírito convence. Pai, Espírito, que nós possamos ser feridos por essa visão, que nós possamos ser cativados pela visão da santidade de Deus, a ponto de não querer viver uma vida diferente, a ponto de não querer viver uma vida inconstante diante do Senhor. Eu oro, Senhor, nessa noite, recorrendo à Tua graça, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar de pé nessa noite. Aleluia. Você pode adorar a Jesus nesse instante.